Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta Masterclass, hoje dedicada ao coaching, e vamos falar aqui de 7 ferramentas transformadoras que nós podemos aplicar no dia-a-dia, no nosso dia-a-dia, para que realmente haja resultados e haja transformação, porque é exatamente isso que nós queremos, viver um dia de cada vez e cada vez melhor, progredindo, melhorando e, no mesmo tempo, fazer mais coisas, porque isso trata-se de eficiência e muitas das vezes, uma das grandes desculpas que nós vemos no dia-a-dia é as pessoas dizerem assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Então, vamos ver realmente como é que nós podemos, utilizando algumas ferramentas simples, com coaching, potenciar e atingirmos mais resultados, que é aquilo que todos nós procuramos. Então, antes de começar, deixem-me fazer aqui uma breve introdução, o que é isto afinal de coaching, o que é isto que estamos sempre a ouvir, e aliás hoje em dia ouve-se em quase qualquer página da internet a falar de coaching, ou programação neurolinguística, ou desenvolvimento pessoal. E portanto, o que é isto de coaching? Eu já ando nestas andanças há mais de 12 anos, com várias certificações na área, e deixem-me então explicar-vos o que é isto do coaching. Então, de uma maneira muito simples, o que é isto do coaching? É qualquer coisa do género, nós queremos ir de um determinado ponto A, e normalmente o que é que acontece? Queremos ir para um determinado ponto, outro ponto, o nosso destino, um estado desejado, como nós dizemos na programação neurolinguística, ou então o nosso objetivo. O que acontece aqui no meio, normalmente, é que está a complicação, porque pode ser fácil até nós percebermos este ponto, às vezes torna-se difícil e nós visualizamos o futuro, e para isso temos algumas ferramentas para poder trabalhar e dar esta nitidez importante, mas depois, às vezes, começamos a entrar em ação e o que é que nós vemos? As pessoas começam a entrar em ação e, de repente, começam-se, às vezes, a deparar com determinado tipo de problemas. E, às vezes, vem à nossa mente a dizer qualquer coisa como se calhar eu não vou conseguir, e pronto, e é ali um ponto de bloqueio. Ou então às vezes dizemos, isto se calhar é um bocadinho difícil, isto é complexo, se calhar isto é areia demais para a minha caminhoneta, não é? E pronto, e temos aqui outro ponto de bloqueio e não começamos a fazer. Ou então às vezes dizemos, não é o momento certo, agora não tenho tempo, se isto fosse há uns tempos atrás é que era a altura ideal. E pronto, temos aqui mais um bloqueio. E, de repente, não é? Começa a ser difícil nós percebermos onde queremos chegar, porque começamos a ver vários bloqueios. E muitas vezes estes bloqueios são bloqueios mentais. Então, pode acontecer, às vezes, também as pessoas dizerem assim, a motivação, ok? E então não tenho motivação, ou não tenho inspiração, não é? Nós às vezes acordamos de manhã, queremos fazer uma coisa, preparamos o dia anterior, fizemos um plano e de repente acordamos de manhã e dizemos hoje não me sinto inspirado, ok? E quando nós dizemos não nos sentimos inspirados, normalmente é o primeiro passo para procrastinarmos e não fazermos nada. Alguém quer interromper? Alguém quer dizer alguma coisa? Então, é o primeiro passo para nós não fazermos. Ou então, às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho medo, não é? Eu tenho um determinado medo e quando nós temos esse medo, o que é que acontece? Nós não entramos em ação, porque vemos mais um bloqueio, mais algo que vai, digamos, tornar tudo mais cinzento. E às vezes também ouvimos qualquer coisa a dizer assim, se calhar eu não tenho queda para isto, se calhar não tenho nascido, se calhar não nasci com aquele talento, com aquele dom, ok? E portanto, colocamos mais um bloqueio àquilo. Então, o que é que acontece? Quando nós queremos fazer alguma coisa, de repente, vamos por aqui, batemos ali. Vamos por aqui, vamos bater naquilo. Vamos por aqui, vamos bater neste. E de repente, temos que andar por aqui fora, não é? Para poder chegar lá. Então, o que é que faz o processo de coaching? O processo de coaching ajuda realmente a tornar todas estas situações, ok, mais nítidas e dessa forma podemos ultrapassar. O que é isto mais nítido? Quando nós fazemos uma pergunta sobre uma determinada situação e um bloqueio mental, o que é que pode acontecer? A pessoa começa a pensar, começa a refletir e de repente pode chegar à conclusão que afinal aquilo não é bem um bloqueio. É mais qualquer coisa que se passa dentro da mente que, se tiver vontade, pode ultrapassar e pode realmente conseguir atingir os seus resultados. E, portanto, o que o coaching faz é começar a trabalhar aqui
para que realmente se possa ver caminho e depois a pessoa possa fazer o caminho, o seu caminho, porque um coach não aponta o caminho, o coach ajuda alguém a descobrir o seu próprio caminho. Então, o coach começa a trabalhar com essa pessoa, a dar-lhe alguma nitidez, a ver alternativas e depois a encontrar um caminho para chegar lá, ultrapassando os obstáculos um a um para que isso possa acontecer. Então, para isso, nós temos aqui várias ferramentas importantes que nós, usando todos os dias, como eu vos disse, podem nos ajudar realmente a ultrapassar esses obstáculos, a chegar mais longe, um passinho de cada vez, tornando-nos melhores, tornando-nos mais confiantes, mais motivados para podermos chegar lá. Então, a primeira ferramenta que eu vos queria aqui falar hoje tem a ver com uma ferramenta muito interessante, que é a essência do coaching. Chama-se perguntas poderosas. E o que é isto de perguntas poderosas? Até parece fácil, não é? Perguntas poderosas, mas o que é isto de perguntas poderosas? Então, vamos falar aqui um bocadinho sobre isto, perguntas poderosas. Se algum de vocês quiser colocar alguma questão, pode abrir o microfone e colocar alguma questão, por uma questão até de comunicarmos melhor e mantermos aqui uma boa comunicação para que todos possam ouvir. Podem manter os vossos microfones desligados e quando quiserem fazer alguma questão, ou abrem o microfone e colocam a questão, ou então podem colocar essa questão no chat e dessa forma eu depois estou atento e tento responder a essas perguntas no decurso da apresentação, ok? Portanto, desculpem-me este parênteses e lembrem-me agora, é um parênteses importante, nós queremos que esta masterclass seja uma masterclass interativa e dessa forma, com interação, podemos todos aqui aprender ainda mais. E, portanto, então, vamos falar aqui de perguntas poderosas. As perguntas poderosas são, como eu vos disse, a essência do coaching. É aquilo que faz a diferença. É, aliás, a diferença que faz a diferença. Porque nós, quando fazemos uma pergunta poderosa, o que é que acontece? O nosso cérebro, não é, começa a pensar, a meditar nessa pergunta. Se a pergunta for poderosa, é uma pergunta que normalmente encoraja a ação. O que é isto de encorajar a ação? A pergunta é de tal maneira feita que a pessoa começa a pensar e diz assim, e por que não? E porquê é que eu não faço um passo? Porquê é que eu não tomo um passo? Porquê é que eu não arranco? Porquê é que eu faço isto? Porquê é que eu não faço aquilo? Então, a pergunta poderosa clarifica a mente. É algo que nos dá nitidez. A nitidez é importante na nossa mente. Nós sabemos isto na programação neurolinguística. Quando a mente é nítida, mais rapidamente. Quando está nítido alguma coisa, mais rapidamente nós entramos em ação. E é fácil. Muitas vezes nós temos, por exemplo, uma dúvida sobre uma determinada coisa, estamos ali a matutar, a pensar, a equacionar, plano A, plano B, e de repente algo se torna muito nítido na nossa mente e nós entramos imediatamente em ação. Ou seja, a probabilidade, depois de haver esta nitidez na nossa mente, de entrar em ação é extremamente alta. Portanto, então, estas perguntas poderosas levam à clarificação, a fazer com que as pessoas seja na sua mente mais claro sobre o percurso, sobre a chegada àquele ponto, o que é que tem que fazer, que plano tem que ter para chegar lá, que passos podem acontecer, que obstáculos podem acontecer, por exemplo, que contingências podem acontecer. Normalmente, uma pergunta poderosa tem algo muito importante. São aquelas perguntas que nos fazem clique, ou fazem-nos cair a ficha. Provavelmente já ouviram falar esta expressão. De repente, caiu a ficha. E o que é isto de cair a ficha? É uma pergunta feita de uma determinada maneira que nos põe a pensar e nós, nunca tinha pensado nisso. E o que é, nunca tinha pensado nisso? É o cair da ficha, não é? É nós vermos, às vezes, a mesma coisa de outro ângulo. E ao vermos a mesma coisa de outro ângulo, nós temos uma perspectiva diferente. Conseguimos ver coisas que não víamos no mesmo ângulo. Então, uma pergunta poderosa é uma ferramenta extremamente importante porque permite, dessa forma, clarificar e ajudar a intervenção. Normalmente as perguntas poderosas estão muito direcionadas para aquilo que nos interessa, para a solução, para nós entrarmos em ação, focado naquilo que eu quero que aconteça. E, portanto, quando nós estamos a pensar dessa forma, nós encontramos as soluções, porque estamos focados à procura daquilo que realmente é o que nos atormenta. E procuramos a solução para aquela coisa que está aqui na nossa mente, que às vezes é um problema. Mas agora, vamos pensar o seguinte, e se em vez de ser um problema, fosse um desafio? Se fosse um desafio que nós temos que ultrapassar?
Às vezes fica mais agradável na nossa mente nós ouvirmos, temos um desafio pela frente. Então, a questão é exatamente esta. E há outra coisa importante, que perguntas andas tu a fazer a ti próprio? E aqui é algo extremamente importante, porque nós falamos connosco próprios várias horas por dia. Aliás, desde o momento que nós acordamos até o momento que adormecemos, nós estamos com diálogos internos. Eu hoje estou aqui a falar convosco e sei perfeitamente que vocês estão a ter diálogos internos sobre isto que está aqui a acontecer. E estão a pensar, é natural, é mesmo assim, o ser humano é assim. A questão é, qual é a qualidade destes diálogos? Se o teu diálogo está-te a fazer perguntas poderosas que te ajudam a atingir o teu resultado, ou está a fazer perguntas sobre os problemas que tu vives no dia-a-dia, sobre as situações que te bloqueiam no dia-a-dia, e de repente começas a fazer uma pergunta e dizes assim, ai, isto é mesmo difícil, não é? Pai, assim se calhar não vamos conseguir. Então, o que é que acontece? Nós focamos naquilo que nós não queremos que aconteça. E, portanto, então, as perguntas poderosas. Há outra coisa muito importante nas perguntas poderosas. Normalmente, uma pergunta poderosa não começa com porque, ok? Ou porquê. Então, como é que começa uma pergunta poderosa? Uma pergunta poderosa está focada no quê, ou no como, que é diferente. Normalmente, o porquê leva a desculpir, não é? Se nós perguntarmos a alguém assim, olha, porquê que fizeste isto? A pessoa, não é, começa a pensar num conjunto de desculpas ou de argumentos para dar outra resposta para a outra pessoa. E, portanto, está focada naquilo que eu chamo de desculpite, na inação, em nos justificarmos, em levarmos justificações sobre determinadas situações. Então, vamos pensar o seguinte, se nós focarmos a pergunta no o que é, ou o como, então, podemos dizer como aconteceu. Nós estamos focados no comportamento e já não estamos focados na pessoa. E normalmente estamos focados na ação, naquilo que leva à ação. Porque se a pessoa começar a perguntar como aconteceu, nós percebemos o que é que o levou àquele momento. Portanto, então, algumas coisas importantes para resumir esta primeira ferramenta. Portanto, são perguntas que encorajam a ação, que levam as pessoas a entrarem em ação. São perguntas que clarificam a mente, criam uma clarificação tal, uma nitidez tal, que faz com que as pessoas entrem em ação. São perguntas que provocam estados, alteração de estados emocionais dentro de nós. Isto porquê? Porque se a pergunta nos faz cair a ficha, ou faz aquele clique, de repente o nosso estado emocional, a forma como nós estamos a sentir muda. Portanto, essa pergunta poderosa faz-nos deixar cair a ficha, faz-nos pensar sobre determinado tema. E quando nós pensamos neste tema, o nosso estado mental, as nossas emoções mudam. Depois, são perguntas que começam com o quê ou o como, e nunca com o porquê. E para finalizar, são perguntas que estão focadas no futuro, porque é o futuro que nós podemos mudar. O passado já passou, o presente está a acontecer neste momento, mas no futuro nós podemos mudá-lo, podemos criar hoje o nosso futuro. Com boas perguntas nós podemos criar um futuro melhor. Portanto, esta era a primeira ferramenta que eu queria aqui partilhar convosco. A segunda ferramenta que eu queria partilhar aqui convosco tem a ver com as nossas crenças. Porque todos estes bloqueios que nos aparecem aqui são crenças, não é? Quando eu digo assim, eu não consigo, eu não acredito que sou capaz, eu não tenho tempo, eu acho que estou desmotivado, eu não sei o que é que os outros vão pensar de mim, ok? Então eu acredito coisas. E quando nós acreditamos coisas, quer dizer que, dessa forma, nós estamos a acreditar, temos uma crença interna. E normalmente essas crenças são crenças limitadoras. Porquê? Porque nós estamos a fazer alguma coisa e o que é que acontece? De repente acreditamos tanto naquela crença limitadora que nos limita, que nos serve como um bloqueio. E como se funciona como um bloqueio, limita-nos e nós não entramos em ação para atingir aquilo que é o nosso objetivo. E então, nós também temos as crenças potenciadoras. E que isto, uma crença potenciadora, é algo que nos ajuda. Portanto, se eu acreditar que começo uma coisa e sempre que eu começo uma coisa eu acabo, isso é uma crença potenciadora. Porque eu sei e acredito que se eu, por exemplo, começar a ler um livro, eu acabo a ler um livro. Se eu começar a fazer uma coisa, eu acabo a fazer essa coisa. Agora, se eu disser assim, na minha mente, a maior parte das vezes, naquilo que eu começo, eu nunca acabo. Então, tu passaste a acreditar numa crença que tens por trás, até pode ter um padrão, e esse padrão leva-te a que tu comeces coisas e nunca acabes.
Então, vamos pensar aqui numa metodologia para nós ultrapassarmos crenças. Portanto, esta segunda ferramenta. Então, esta segunda ferramenta que eu vos queria falar, para nós ultrapassarmos aqui crenças, tem a ver com uma metodologia que nós designamos por PCM. PCM. Isto quer dizer, desculpa, possibilidade, capacidade e possibilidade, capacidade e merecimento. Portanto, PCM. Então, vamos pensar no seguinte, vamos pensar que realmente nós temos aqui uma crença limitadora, algo que nos limita, algo que nós acreditamos e que nos bloqueia a entrar em ação. Ou então nós chegamos àquele ponto e de repente temos reticências, não é? Resistimos a entrar em ação. Começamos a pensar e resistimos a entrar em ação. E às vezes não entramos mesmo em ação. Então, vamos pensar neste método aqui, PCM. Então, a primeira questão é, vamos pensar na possibilidade. É possível ou não? Então vamos fazer esta pergunta, e vamos fazer esta pergunta. Se fosse possível, o que é que teria que acontecer? Vamos pensar, ok? Se fosse possível, o que é que teria que acontecer? Ou se fosse possível, o que é que tu terias que ser? Ou se fosse possível, que, por exemplo, habilidades tu tinhas que desenvolver, ok? Então, nós começamos a pensar na possibilidade de atingir, na possibilidade de chegar lá. Portanto, então, este método PCM é um método que nós começamos a trabalhar a possibilidade. Então, imagina, estou a falar com os meus filhos, ou vocês estão a falar com os vossos filhos, ou vocês estão a falar com um atleta, ou vocês estão a falar com os vossos alunos, ou vocês estão em qualquer que seja a circunstância, e começam a trabalhar até com uma crença, veem que aquela pessoa tem um bloqueio, que normalmente é uma crença, e então começam a criar a possibilidade. Diz-me lá, se fosse possível, como é que isso iria acabar? Ora, conta-me lá. Vamos supor que é possível. Vamos supor que tu tens todas as capacidades. Como é que isso iria acabar? Ora, conta-me lá. E a pessoa começa a criar, não é? Esse futuro, essa possibilidade. E na mente da pessoa começa a nascer. Depositamos uma semente e começa a nascer uma planta. Agora, que sementes nós andamos a plantar na mente das pessoas? Portanto, possibilidade. Segundo, a capacidade. E a capacidade tem a ver com o nós questionarmos até que ponto nós conseguimos chegar lá. Porque se nós temos a possibilidade e também começamos a desenvolver as capacidades para chegar lá, depois tem a ver com o merecimento. E isto aqui é muito importante. As pessoas, normalmente, não é? Se nós perguntarmos a alguém, então merece ou não ser feliz? Então merece ou não ser promovido? Então merece ou não este resultado? As pessoas normalmente dizem sim. Portanto, então, o merecimento é algo extremamente importante. Então, vejam lá, nós começamos a trabalhar a possibilidade de chegar lá, criar a tal semente na mente da pessoa. Começamos a trabalhar a capacidade, tu és capaz de chegar lá, ok? E a seguir, tu mereces esse resultado. E o que é que acontece? Na mente da pessoa começa-se a abrir, não é? Esta porta de possibilidade. Esta porta de nós podemos chegar lá, nós podemos atingir um determinado resultado. Porque tu mereces esse resultado, porque tu mereces ser feliz, porque tu mereces ter uma vida melhor todos os dias. Então, possibilidade, capacidade e merecimento. E agora, deixem-me dar-vos aqui uma dica muito rápida, é um bónus nesta masterclass, lembrei-me de repente, um bónus interessante. Então, como é que, por exemplo, nós podemos ultrapassar crenças limitadoras? Estas crenças que normalmente pairam na nossa mente, não é? E que rapidamente nós podemos ressignificá-las. Então, deixem-me partilhar convosco duas técnicas muito simples. Normalmente é dizer a crença no passado. Então, experimentem lá isto. Se a pessoa diz assim, eu tenho medo, ok? Então diz comigo, eu no passado tinha medo, mas hoje, depois de estar aqui e ouvir esta masterclass, vou entrar em ação. Ok? Então, o que é que acontece? Quando nós dizemos qualquer coisa no passado, nós baixamos
dessa forma, a intensidade daquela crença. E então, dizia no passado, quer dizer que é passado. Passado é passado, já acabou. Agora vamos ficar no presente e no futuro. Então, imaginem o seguinte, no passado, tu não tiravas, por exemplo, boas notas. Mas hoje, agora, se começares a estudar, trabalhando com afinco, tens a possibilidade de começar a tirar melhores notas, ok? Portanto, no passado, e agora vamos continuar com uma nova crença, mas uma crença potenciadora. Portanto, então o que é que acontece? Nós temos a crença limitadora, ok? Riscamos a crença limitadora, neste caso, e agora vamos dizer no passado a crença limitadora e depois dizemos uma crença potenciadora no futuro, ok? A outra forma é eu acrescentar a palavra ainda. E esta é uma técnica muito simples. Eu ainda tenho medo. Ouçam, ainda tenho medo. Agora pensem bem isto a nível da nossa mente. O que é o ainda? O ainda quer dizer que é qualquer coisa que está a correr. É qualquer coisa que pode acabar a qualquer momento. É qualquer coisa que pode ter um término e a partir daí eu deixo de ter medo. Portanto, eu ainda tenho, mas no futuro, se eu fizer algo por mim, eu posso obter outro resultado. Então, duas técnicas muito simples para nós podermos reforçar aqui o PCM. Portanto, primeira técnica, dizer a crença no passado. Portanto, pegar esta crença limitadora e dizê-la no passado. Ok? Ou então, acrescentar a palavra ainda. Ok? Portanto, se eu dizia assim, eu não tenho tempo, eu ando sempre atarefado. Ok, no passado não tinhas tempo. Mas agora que estás a trabalhar e estás a mais atento à forma como gastas o tempo, podes começar a libertar tempo. Ou, no passado, eu não tinha tempo. Agora, que eu comecei a gerir, ou que eu comprei uma agenda, ou que eu comecei a ter, a tomar nota dos meus blocos de tempo, eu começo a ter mais tempo. Ou, no passado, eu não tinha tempo, mas agora que eu começo a ter atenção onde gasto o tempo, eu consigo melhorar todos os dias. Portanto, eu digo no passado, ou ainda, utilizando a palavra ainda, eu, por exemplo, noutra coisa qualquer, isto ainda é complexo. Mas se eu estudar isto em profundidade, ou se eu treinar, isto torna-se simples. Portanto, ainda é uma forma muito interessante também de nós podermos baixar a intensidade de uma crença limitadora e dessa forma andarmos para a frente, ultrapassando essa crença. Portanto, segunda ferramenta, possibilidade, capacidade, merecimento para transformar crenças de uma forma potente. Ainda podem utilizar a palavra, dizer no passado essa crença, ou então acrescentar a palavra ainda. Faz sentido? Portanto, então vamos para a nossa terceira ferramenta. A nossa terceira ferramenta é uma ferramenta muito interessante. Eu gosto muito de utilizar esta ferramenta quando estou a fazer sessões de coaching. E o que é que acontece? O que é isto? É a chamada linha do tempo. Existem várias formas de fazer a linha do tempo. Eu gosto muito da forma 3D, mas não é para aqui, é mais para a área do PNL. Mas as linhas do tempo permitem, de uma forma gráfica, criar a linha da vida de uma pessoa. Então, como é que nós podemos fazer isto? E como é que vocês podem fazer isto? Imaginem o seguinte, imaginem que, por exemplo, vocês estão a trabalhar e querem pensar um bocadinho no vosso futuro, querem pensar os vossos próximos passos, querem criar, por exemplo, uma visão para a vossa vida. Porque isso é importante, não é? Nós temos um propósito. Quando nós temos um propósito, nós trabalhamos alinhados com um propósito no sentido de chegar ao tal ponto B, ok? Mas vamos supor que não temos propósito, vamos supor que estamos um bocadinho confusos sobre a nossa vida futura, esta situação do Covid que nós temos passado no último ano, vem-nos trazer algumas dúvidas, nós começámos se calhar a pensar, a refletir e começámos a pôr em dúvida alguns dos nossos sonhos. Então, deixem-me dar-vos aqui esta ferramenta, que é uma ferramenta muito interessante, linha da vida. Portanto,
A forma como eu gosto de fazer é com uma folha em branco, ok? Portanto, vocês podem pegar numa folha em branco, pode ser aquilo que eu aconselho, no mínimo, é uma folha A3, ok? Para ter grande impacto, será uma folha A3. Uma folha A4 fica muito reduzido, fica muito limitado. Agora, se nós tivermos uma folha A3, ok? Aí tem mais sentido, porque temos mais espaço para dar criatividade, para pôr a criatividade no papel e para refletirmos e pensarmos e começarmos a desenhar a linha de vida. Mas agora, imaginem que esta aqui, digamos, a minha folha A3, ok? Aquilo que eu recomendo, folha A3. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é ter a folha A3 branquinha, limpinha. O nosso cérebro tem uma coisa curiosa. Se vocês puserem uma folha branca à frente de alguém, o branco começa a mexer com o cérebro da pessoa. Nós temos a necessidade de começar a preencher o branco. Onde reparar, se tiverem uma folha à frente branca, começam a se rabiscar, começam a fazer uns desenhos, a escrever umas coisas, a fazer umas coisas escritas que às vezes ninguém percebe que está lá, mas é tal necessidade de começarmos todos ali a escrever por coisas. Portanto, então a folha em branco é uma ferramenta espetacular na área de coaching. Na minha mala eu ando sempre com folhas em branco para utilizar nas minhas sessões de coaching. Então, pensem no seguinte, uma folha A3, não é? E vamos trabalhar a linha de tempo. Então, o que é que eu faço? Normalmente, o que é que eu peço? Ponho a folha A3 em frente à pessoa e digo assim, olha, desenhe a sua linha da vida, ok? Desenhe como quiser. Pegue numa ponte e desenhe como quiser. E então, o que é que acontece? Há situações em que as pessoas nos desenham, por exemplo, já tive uma situação muito curiosa, que foi a pessoa que desenhou a linha da vida assim. Okay? Pronto, isto aqui representava a encruzilhada em que estava a viver neste momento. Ok? Para ela, portanto, eu disse-lhe assim, desenhe como quiser. E a pessoa, de repente, começa a desenhar e escreveu, fez-me assim uma data de gatafunhas. Então, eu perguntei-lhe, e diga-me uma coisa, onde é que está neste momento? E ela disse-me assim, estou no olho do furacão. Portanto, ela via a sua vida e neste momento estava no olho do furacão. Ok? Pronto. Então, tive outra pessoa que também me desenhou a linha da vida de uma forma muito interessante. Ela começou assim a desenhar a linha da vida desta forma. Aliás, foi a forma mais engraçada que eu vi até hoje. Portanto, ela disse que nasceu e, portanto, estava a crescer, a desenvolver-se, a desenvolver-se, a desenvolver-se, e neste momento estava aos adultos aqui, ok? Pronto, isto foi como ela desenhou. Mas não quer dizer que vocês vão desenhar assim. É assim. Eu só estou a dizer é que se eventualmente vocês começarem a fazer este exercício e de repente a vossa mente fizer-vos fazer qualquer coisa esquisita, calma, respira fundo, não há problema nenhum, ok? Provavelmente vocês estão a refletir no papel aquilo que se está a passar na realidade na vossa vida. Portanto, sem stress, ok? Portanto, então, vamos pensar no seguinte. Eu vou pôr outra vez aqui para pôr uma folha em branco. Então, o que é que acontece? Portanto, eu peço à pessoa para desenhar a linha da vida. Normalmente, aquilo que eu obtenho com mais frequência é qualquer coisa assim. As pessoas desenham uma reta, ok? Para a sua linha da vida. E eu, a seguir, pergunto-lhes assim, e agora, diga-me uma coisa, o que é que representa este ponto? O que é que representa aquele ponto? E onde é que está neste momento? Normalmente as pessoas dizem aqui, assim, olha, aqui foi onde eu nasci, não é? Aqui nasci eu, ok? E neste momento, ali, aquele ponto, pode ser o ponto, às vezes as pessoas dizem, eu estou aqui neste momento, ou então dizem aqui é o futuro, ok? Portanto, é o futuro. E eu pergunto-lhes assim, olha, já agora, quando está a ver assim o futuro, lá para longe, esta linha acaba onde? E as pessoas hoje em dia têm a tendência para dizer, para depois dos 100, ok? Eu quero viver muito tempo, eu quero viver para lá dos 100, ok? Então, eu digo-lhe assim, então põe aí escrito, mais de 100. E a pessoa põe lá mais de 100, pronto. É como se está a ver neste momento. E depois pego assim, então, diga-me uma coisa, se esta é a sua linha da vida, qual é o momento presente? O dia de hoje. Marque na linha o dia de hoje. E o cérebro da pessoa, o que é que faz? Chega lá e marca-lhe o dia de hoje. E chega aqui e põe, por exemplo, o dia de hoje aqui. Ok, muito bem. Então, hoje é este ponto aqui, ok? E, portanto, a pessoa já disse, este é o meu passado, daqui para trás, e este é o meu futuro. Faz sentido? E depois, o que é que eu peço para fazer? Peço para a pessoa começar a marcar,
primeiro começa a trabalhar o passado. Normalmente eu gosto de começar pelo passado, que é para a pessoa começar a colocar os marcos importantes que já atingiu até hoje, ok? E a pessoa pode me dizer assim, olha, eu aqui casei, ok? Olha, eu aqui criei a minha primeira empresa. Olha, eu aqui dei o meu primeiro beijo. Okay? E, portanto, a pessoa vai marcando, ao longo da sua linha até o dia de hoje, momentos que são marcantes. Atenção, que os momentos marcantes podem ser momentos marcantes pela positiva ou pela negativa, ou são momentos muito intensos, do género, por exemplo, dizermos que há aqui um ponto que representa que alguém que para nós é muito especial já não está entre nós, ok? Portanto, as pessoas vão marcando aqui determinados momentos da sua vida que são importantes para ela, ok? Então, normalmente o que é que acontece? Normalmente isto que está aqui para trás eu chamo Galeria dos Troféus. E o que é isso, Galeria dos Troféus? São os feitos, não é? Portanto, é o momento em que me casei, se tiveres um casamento feliz, é uma boa galeria de troféu, mas também podes ter divorciado e ter casado outra vez. Ou então divorciaste e agora estás melhor do que casado. Portanto, não há problema nenhum, certo? Portanto, o que é que acontece? As pessoas vão pondo aqui marcos, ok? Que são marcos da sua vida, ok? E estes marcos da sua vida trabalham com aquilo que eu chamo a galeria dos troféus. As coisas que eu conquistei, as coisas que eu realizei, certo? Pronto. E depois, eu digo-lhe assim, ok, então neste momento estamos aqui no momento presente. Já agora, ponha-me a data, só por uma questão de registro, não é? Ponha-me a data e a pessoa diz assim, olha, então aqui é o dia 4, ok, de maio. Pronto. Estamos aqui no 4 de maio só para caracterizar aquilo ponto com mais precisão. Nós sabemos que a nitidez é algo que é muito precioso aqui no coaching. E depois peço, então, começa a marcar do dia 2 até para depois dos 100 anos, ok? Os pontos importantes que quer que aconteçam. Então a pessoa pode dizer assim, olha, eu aqui aos 65 quero ser financeiramente independente. Ok, e a pessoa diz assim, muito bem, então quero ter muitos euros, ok, quero ter umas casas e por aí fora, ok? Olha, eu aqui, vou pôr aqui umas cores, que nós sabemos que as cores são importantes, eu quero aqui, por exemplo, aos 70, dar uma volta ao mundo, ok? Fazer uma viagem em que vou dar a volta ao mundo. E, portanto, a pessoa começa a colocar, desde o ponto 2 para o futuro, coisas que eventualmente quer ter, ser e fazer. Eu toco sempre nestes 3 pontos. No ser, okay? No fazer e no ter. Portanto, o que é que tu queres ser no futuro, o que é que tu queres fazer no futuro e o que é que tu queres ter no futuro. E onde reparar que uma coisa é resultado da outra. Tu és alguma coisa, vais fazer ainda melhor e vais ter melhores resultados. Portanto, parabéns aos que estão aqui hoje, que querem ser melhores e aprender alguma coisa, para poderem fazer melhores coisas e para poderem ter melhores resultados. Parabéns a todos vocês. Portanto, é isto que eu chamo o ciclo do poder. Ser, ter e fazer. Portanto, então o que é que tu queres ser no futuro, o que é que queres fazer no futuro e o que é que queres ter no futuro. E a pessoa, dessa forma, começa a desenhar a sua linha da vida. E agora vejam o seguinte. Vejam vocês a fazerem isto numa folha A4. E vejam o impacto que isso pode ter na vossa vida. Porque, de repente, o que é que acontece? Vocês começam a desenhar com o vosso futuro aquilo que vocês querem que aconteça na vossa vida. Em vez de serem os outros a controlarem a vossa vida, passam a ser vocês a terem controle sobre aquilo que vocês querem realizar. A seguir, o que é que se faz? Pega-se no primeiro objetivo que nós temos aqui, na linha da vida, e vamos fazer tudo para o atingir, ok? Aplicando alguma destas metodologias. Alguma questão sobre a linha da vida? Tudo? Ok? Então, vamos passar aqui para outra ferramenta muito interessante,
Eu já há um bocado toquei um bocadinho nesta ferramenta que tem a ver com o foco. O que é isto, foco? É o foco de nós fazermos as coisas acontecer. E a questão é, onde é que tu andas focado? Pensa bem, se tu estás focado naquilo que não queres que aconteça, o que é que te vai acontecer todos os dias? É aquilo que tu não queres que aconteça, porque o teu foco é esse. Agora, se tu estiveres focado naquilo que tu queres que aconteça para ti, para poderes atingir isso, provavelmente o que vai acontecer é que tu realizas coisas e vês coisas. Nós temos aqui no nosso cérebro, na base do nosso cérebro, uma coisa que se chama, uma pequena parte do nosso cérebro que se chama sistema de ativação reticular, que funciona como um filtro. E funciona com os nossos 5 sentidos. Portanto, está sempre atento e está sempre a filtrar a informação. Mas é um filtro condicionado. Se tu estás a pensar em problemas, só vais ver problemas. Se tu estás focado em soluções, vais ver soluções. E deixem-me dar-vos aqui um exemplo muito rápido. Alguns de vocês que me acompanham nas redes sociais, já agora quem não acompanha pode me acompanhar ou no Instagram ou no Facebook ou no YouTube, mas quem me acompanha nas redes sociais, principalmente no meu Facebook mais particular, no Miguel Beirão, de vez em quando vê lá umas rubricas, não é? Que é o chefe cuca ou o engenheiro arranjador. Portanto, eu gosto de arranjar coisas e adoro cozinhar, é um dos meus prazeres, é uma atividade muito anti-stress para mim. E esta semana estava ali à volta do meu carro, ontem estava ali à volta do meu carro, estava a ouvir uns barulhos esquisitos, uns cheiros esquisitos, e tirei a tampa do motor e vi que tinha uma fuga no injetor do meu carro. Portanto, tinha uma fuga, o selo do injetor estragou-se, e eu, bolas, tenho aqui um problema, vou ter que ficar com o carro parado, ok? E então comecei a tirar o injetor, aquilo custou bastante, com uma ferramenta, porque estava tudo encrustado, estava colado, tirei o injetor e depois assim, olha, quem tira um, tira os outros 3. Portanto, então vou tirar os outros 3, ponho os selos todos novos, que é para não acontecer nos outros o que aconteceu neste, no injetor número 4. E então, ao tirar o injetor número 3, começa a desapertar o parafuso e o parafuso, tac, partiu. Quando um parafuso destes parte dentro do motor, portanto, num orifício do motor. E eu, ai meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Vou ter que chamar aqui um mecânico, vou ter que levar o carro para uma oficina, vou ter que abrir o motor para poder tirar isto. E, portanto, parei tudo o que estava a fazer e hoje era assim, caramba, eu tenho que resolver isto, não é? Comecei-me a focar naquilo que eu quero que aconteça, eu vou ter que resolver isto, tenho que arranjar uma solução. De certeza que há soluções, de certeza que há soluções. E então, decidi ir ali a um sítio onde eu costumo comprar as peças, ali à Centralto, onde eu costumo comprar as peças para o carro. Entrei lá e pus-me a falar com o senhor, olha, conheço alguém e tal que possa fazer isto. E às tantas, olho para o lado e vejo um mecânico. O mecânico não disse nada e tal, e eu viro-me para ele e disse assim, olha, já agora, o senhor que é mecânico, conhece alguém que possa tirar aqui um parafuso e tal? Sim, conheço. Agora, vejam o seguinte, vejam a diferença do meu pensamento. Eu acordei de manhã a dizer assim, eu tenho que arranjar solução para isto. E fui à procura da solução. Agora, se eu tivesse pensado, isto é um problema, se calhar eu não tinha encontrado a solução. E, portanto, o senhor vem cá sexta-feira à minha casa com uma máquina especial para tirar o parafuso, porque há solução para tirar o parafuso. Mas a questão é, onde é que tu vais pôr o teu foco? Ok? E isto acontece-nos todos os dias. Se tu estás focado nos problemas, só vais ver problemas à tua frente. Se estiveres focado na solução, provavelmente vais começar a ver soluções. Portanto, onde é que está o teu foco? Onde é que estás focado todos os dias? O teu sistema de ativação reticular está sempre a trabalhar. E, portanto, como está sempre a trabalhar, foca e põe no poder do seu sistema de ativação reticular a trabalhar para ti e não a trabalhar contra ti. Porque se puseres contra ti, tu só vais ver obstáculos. Se puseres a teu favor, começas a ver oportunidades, começas a ver soluções, começas a ver a luz ao fundo do túnel. Faz sentido? Ok? Portanto, então, esta quarta ferramenta, o foco e o sistema de ativação reticular. Então, estamos aqui a aproximar do final e deixemos falar do final, ainda faltam aqui algumas ferramentas, mas começamos aqui a aproximar e queríamos falar aqui desta quinta ferramenta. É uma ferramenta que eu gosto muito que tem a ver com o rapport, ok? Nós na programação neurolinguística, no coaching, estamos sempre a debater com isto e a falar nisto do rapport, porque é algo extremamente importante. E agora deixem-me dizer-vos o seguinte, rapport não é imitar, ok? Portanto, se de repente eu tenho esta pessoa à minha frente
e eu começo a fazer o mesmo que esta pessoa está a fazer, provavelmente eu estou a imitá-la. Portanto, rapport não é imitação. Portanto, não é eu pôr uma outra pessoa está assim, eu vou me pôr como ela. Ok? Isto não é rapport, isto eu estou a imitar. E às vezes o que é que acontece? As pessoas sentem que estão a ser imitadas e não gostam. Portanto, isto não é rapport. Então, o que é isto? Rapport. Já agora, rapport escreve-se desta forma, com 2 P's. Okay. Rapport. Então, o que é isto? O rapport. O rapport é a adequação, é uma adequação. É quando os nossos cérebros quase que ficam ligados um com o outro. Provavelmente já tiveste em algumas situações em que estás a pensar uma coisa e outra pessoa também pensa no que tu estás a pensar, ou diz aquilo que tu estás a pensar. Então, provavelmente tu estás em rapport com outra pessoa. Os vossos cérebros estão ligados, estão adequados um ao outro. É quando nós vemos, por exemplo, 2 pessoas que estão a falar de uma forma muito natural, muito genuína, e, por exemplo, uma está assim e a outra também está assim. Mas não se estão a imitar, estão em rapport, estão genuinamente em rapport. Ou então, é uma pessoa que está a falar com um determinado tom e a outra pessoa também está a falar com um determinado tom. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui o rapport verbal e o rapport não verbal. Portanto, o rapport verbal tem a ver com as qualidades da nossa voz, com a tonalidade, com a velocidade, com o volume da nossa voz, com a ondulação da nossa voz. E, portanto, quando nós temos o mesmo ritmo, quando nós falamos com o mesmo tom, quando nós dizemos algumas palavras que são importantes e que nós vemos que outra pessoa repete e nós começamos a repetir essas palavras de uma forma genuína, nós estamos em rapport com essa pessoa no verbal. O rapport mais importante e mais forte é o rapport não verbal, ou seja, tem a ver com o nosso corpo. Portanto, quando as pessoas, por exemplo, de uma forma genuína, sem estarem a imitar, uma mete a mão no bolso e a outra a seguir vai meter a mão no bolso, ou uma faz assim, e as outras todas começam, provavelmente estão em rapport, não se estão a imitar uns aos outros, ok? Porquê? Porque estão ligadas umas com as outras. Portanto, isto é rapport não verbal. Portanto, tem a ver com os gestos, tem a ver com a nossa velocidade de andar. E o que é que acontece? Quando as pessoas estão em rapport, existe aqui um processo muito interessante. Então vejam o seguinte, está uma pessoa a andar, ok? E a outra pessoa também começa a andar ao lado. E estão a andar uma ao lado da outra. Se uma começar a andar um bocadinho mais rápida, o que é que vai acontecer com a outra? Vai acompanhar, porque é um processo lento. Agora, se uma desatar a correr, a outra de repente fica parada a ver o que é que aconteceu. Então o que é que aconteceu? Quebraram um rapport, ok? Então o rapport o que é isto? É a capacidade que o ser humano tem de se adaptar a outro ser humano. E, portanto, se, por exemplo, uma estiver a andar, a outra começa a andar, uma a dar um passo um bocadinho mais rápido e a outra vai acompanhando, ok? Portanto, isto é rapport. Por exemplo, nós vemos, muitas vezes, uma forma de as pessoas usarem a sua linguagem verbal para tentarem acalmar outra pessoa. E entram em rapport. Então, uma começa a ficar irritada. E esta está irritada, e eu entro em rapport com ela, também fico irritado. Também fico irritado, de caminho andam os dois ao soco, entre aspas, não é? Mas podem chegar a vias de facto. Porquê? Porque entraram em rapport rapidamente uns com os outros. E então, agressividade puxa agressividade e vão por ali acima. Então, o que é que acontece? Provavelmente, se eu, por exemplo, quiser manter uma pessoa calma, essa pessoa começa a ficar menos calma, então eu vou manter a minha calma aqui. E de repente essa pessoa começa a baixar, porque tem a necessidade de vir para o sítio onde eu estou, porque eu consegui manter a calma. Portanto, em vez de dizer calma, tenha calma, não. Mantenham a respiração, mantenham a velocidade da voz, mantenham gestos suaves e abertos, e o cérebro da outra pessoa vai começar a perceber aos poucos que vai ter que começar a baixar a intensidade, e ir para o mesmo nível que vocês estão. Nós a isto chamamos pace and leading, ok? É um processo que existe na programação neurolinguística, nós chamamos pace and leading, ok? Portanto, então, rapport é algo que é importante. É importante, por exemplo, em relacionamentos. É algo que é importante quando eu estou a comunicar com alguém. Se eu estiver em rapport com uma pessoa, a outra pessoa vai dizer, epá, eu tive uma conversa com o Miguel e o Miguel estava com uma atenção, ou o contrário,
Vocês estão a conversar com alguém e as outras pessoas dizem assim, epá, eu senti-me importante. E o que é isto sentir-me importante? Estou a ser genuinamente ouvido. Ok? E normalmente isto não acontece. Às vezes nós queremos falar com alguém e a pessoa está tic no computador, diz que eu estou a ouvir, tic. Eu estou a ouvir, anda lá, diz. E que nós continuamos ali a escrever no computador, não é? O que é que acontece? Entra a 100, sai a 1000, não há rapport nenhum, a pessoa que falou disse assim, eu disse-lhe, mas se calhar amanhã já não se lembra disto, e é mesmo isso que acontece. Portanto, o que é isto? É rapport. Rapport é nós estarmos atentos às outras pessoas, genuinamente atentos às outras pessoas, prestarmos atenção a outras pessoas, estarmos focados olhos nos olhos de outras pessoas. Existe uma técnica muito interessante que tem a ver com a técnica do umbigo. Então, se vocês quiserem dar essa, ou pôr importância quando vocês estão a falar com as outras pessoas, o que é que acontece? Experimentem usar a técnica umbigo com umbigo, que é, eu estou a falar com alguém, mas o meu umbigo está a apontar para o umbigo da outra pessoa. E quando os nossos umbigos estão um outro a apontar para o outro, o que é que acontece? Nós estamos de frente a frente, ok? Então estamos de frente a frente, estamos a mostrar importância às outras pessoas. Portanto, rapport é um ato inconsciente em que os nossos cérebros parece que se ligam e nós criamos aqui uma empatia, um canal. Se algum de vocês for informático, parece que é uma VPN, não é? Uma VPN, o que é isto? É um canal privilegiado de comunicação no meio da internet, entre dois computadores. O rapport funciona assim entre duas pessoas, é um canal quase, não é? Privilegiado, em que as duas pessoas estão sintonizadas uma com a outra ao nível do verbal e do não verbal. Algo extremamente importante, por exemplo, nas lideranças. Algo extremamente importante, por exemplo, quando nós estamos a trabalhar com um cliente. Termos um rapport com alguém. Algo extremamente importante, por exemplo, num processo comercial. Estarmos em rapport com as pessoas que estão a dialogar connosco, que estão a intervir connosco, que estão a comprar ou a vender alguma coisa. Portanto, rapport é uma ferramenta extremamente importante. A parte do rapport, há algo também que eu já disse aqui que tem a ver com a escuta. Porque existem várias formas de nós escutarmos as pessoas, ok? Eu posso estar aqui a escutar a pessoa e de repente entra a 100, sai a 1000, ok? Então, o que é isto? É uma escuta passiva. É quando, por exemplo, eu estou a conduzir, ok? Estou a conduzir um carro e estou a ouvir rádio. Se calhar daqui a 10 minutos, epá, quais foram as músicas que passaram? Epá, não me lembro. Eu sei que foi qualquer coisa, mas não me lembro. Portanto, eu estou passivamente a escutar alguma coisa. Ou então, por exemplo, estou no computador a trabalhar, alguém me diz alguma coisa, eu sim, depois eu passo aí. E nunca mais passo ali. Portanto, quer dizer que eu passivamente ouvi aquilo, não ficou nada na minha mente. E dessa forma, como não ficou nada na minha mente, não é? Passou um túnel de vento, entrou e saiu, ok? Então, é isso que nós chamamos escuta passiva. O outro nível de escuta é quando nós estamos focados em nós, ok? Então, nós, por exemplo, estão a falar connosco e nós estamos a pensar, olha bem, para logo à noite o que é que eu vou fazer para o jantar? Epá, ainda tenho que mandar aquele mail, tenho que telefonar, tenho que fazer isto. Então, o que é que acontece? As pessoas estão a falar connosco, mas a nossa mente, ok, está a processar mais informação e estamos focados em nós, nos nossos problemas, naquilo que temos que fazer a seguir e nós estamos focados noutra pessoa. Portanto, é isto que nós chamamos escuta focada em nós. O terceiro nível de escuta é quando nós temos a intenção de comandar, ok? E o que é isto, a intenção de comandar? É quando nós estamos a falar com alguém e de repente queremos interromper para apresentar os nossos argumentos, não é? Estão duas pessoas a falar e uma, espera aí, agora é a minha vez, não é? E em vez de estarmos a ouvir, queremos apresentar os nossos argumentos, queremos comandar a situação. E, portanto, nós também não estamos a ouvir. Então, o quarto nível de escuta é aquela escuta consciente em que eu, atentamente, eu costumo dizer que é o modo Topo Gigio. Sabe o que é isto? Quem é da nossa geração sabe o que é isto? Modo Topo Gigio, duas orelhas grandes, ok? Para ouvirmos bem, dois olhos grandes para vermos melhor e uma boca pequenina para falar o que é necessário, ok? Portanto, eu chamo isto de modo Topo Gigio. E, portanto, o que é isto modo Topo Gigio? É nós conscientemente estamos a olhar para a pessoa, olhar para a pessoa, ouvir bem a pessoa, ok? E estamos a fazê-lo com atenção e genuínos, focados na pessoa, ok? E não focados em nós, ou focados naquilo que vai acontecer logo à noite, ou focados naquilo que vai acontecer amanhã, ou no acordar, ou no deitar os miúdos, ou nas compras que eu tenho a fazer. Não, eu estou focado na pessoa, estou focado em ti. Então é isto que nós chamamos uma escuta consciente. Então,
temos estes 4 níveis. Passiva, que é um túnel de vento, não é? Nós não estamos a ligar absolutamente nada. Focado em nós estamos a pensar em qualquer coisa que temos que fazer e não estamos a ouvir bem a outra pessoa. O terceiro nível tem a ver com o comandar. Eu quero comandar a situação e não estou a ouvir bem a pessoa. E o quarto nível é um nível consciente, em que eu estou imóvel, topogígio, focado em ti, a ouvir-te conscientemente, com atenção e a dar-te a maior importância, com a técnica umbigo para umbigo. Porque eu estou com umbigo para umbigo contigo, eu estou focado e a ver-te e a olhar para ti, ok? Então, esta é a quinta ferramenta que tem a ver com o rapport, ok? Rapport e a escuta ativa. Então, deixem-me falar-vos aqui numa sexta ferramenta. Esta ferramenta eu chamo blindagem mental. E o que é isto de blindagem mental? A blindagem mental é quando nós, na nossa mente, criamos uma forma de nos blindarmos. Ou seja, qualquer coisa que nos dizem e que nós não nos queremos chatear, bate na nossa blindagem e não é? Faz tipo ricochete. Não é? Era bom podermos termos isso, gostavam de ter assim qualquer coisa, não é? Que é alguém que vos quer fazer qualquer coisa e de repente bate na vossa couraça, na vossa blindagem e que isto faz ricochete. Então, nós podemos ter uma blindagem mental, ok? E é importante, em muitos aspectos, nós temos essa blindagem mental. Para quê? Para podermos ter calma, podemos estar na posse dos nossos melhores recursos, e quando nós estamos na posse dos nossos melhores recursos, nós podemos responder, pensar e dar a melhor resposta ou tomar a melhor decisão. E o que é isso, melhores recursos? É estarmos, por exemplo, calmos, estarmos confiantes, estarmos a pensar, estarmos mais racionais e não estarmos tão emotivos. Portanto, nós estamos na posse dos nossos melhores recursos. E quando nós estamos na posse dos nossos melhores recursos, nós conseguimos dar as respostas certas. E não acontece aqui, eu não devia ter dito, mas é tarde. Depois de dito, nada feito. Por muita desculpa que nós demos, nunca fica bem. Então, o que é que acontece? O que é isto da blindagem? Nós podemos criar uma blindagem. Nós sabemos que é possível na nossa mente nós criarmos estas blindagens. Então, eu vou-vos dar aqui alguns conselhos e algumas dicas para nós criarmos estas blindagens. Então, o que é isto de blindagem? Nós sabemos que no nosso cérebro os 5 sentidos, não é, funcionam muito bem. O que é estes 5 sentidos? É o nosso sistema sensorial. Então, a melhor forma de nós podermos criar essa blindagem é usarmos os nossos sistemas sensoriais, aquilo que nós chamamos as submodalidades, para podermos criar a nossa blindagem. Eu vou-vos ensinar a fazer isto de uma forma rápida, ok? Então, o que é isto de nós podermos criar uma blindagem? Imaginem o seguinte. Há pessoas que, por exemplo, veem uma blindagem como, por exemplo, uma áurea que está à volta delas. Há outras que se veem como um escudo de ferro. Há outros que, por exemplo, veem uma bola de cristal. Há outros que veem, por exemplo, uma fonte de luz, e essa fonte de luz é de tal maneira forte que repele tudo que tem de entrar nessa áurea, ok? Ou nessa blindagem. Então, o que é que vocês podem fazer? Mais uma vez, podem pegar, ok? Numa folha A3. Se não tiverem folhas A3, pegam em 2 folhas A4, juntam as 2 folhas A4, nas costas põem fita cola, viram ao contrário e passam a ter uma folha A3, ok? Se depois quiserem fazer isto e passarem a ter uma folha A2, é juntar mais outra folha A3 e passam a ter uma folha A2 e por aí fora. Portanto, se quiserem ter uma folha muito grande, mas não têm neste momento, é uma questão de juntar folhas, ok? E passam a ter várias folhas. Então, como é que nós podemos criar esta blindagem? Esta blindagem pode ser criada na nossa mente e vai ter que ser criada na nossa mente, ok? Então, a melhor forma é nós pensarmos e começarmos a desenhar essa blindagem. Do género. Imaginem que eu estou aqui, ok? Já que sou eu, vou desenhar melhor. Pronto. Um smile, ok? Pronto. Imaginem que eu sou este, ok? Então, estou a pensar na minha blindagem. Então, o que é que eu posso fazer? A minha blindagem, como eu vos disse, pode ser, por exemplo, uma bola.
Pode ser eu imaginar à minha volta uma bola de cristal ou uma bola de luz. E, portanto, deixem-me pegar aqui num marcador amarelo para desenhar aqui a bola. Ok? Imaginem que eu desenho à minha volta algo que para mim representa a minha blindagem. Mas também, como eu vos disse, pode ser qualquer coisa que representa, sei lá, uma armadura. Portanto, eu tenho qualquer coisa à volta do meu corpo que pode representar, ok? A minha blindagem. E o que é que acontece? Quando nós estamos blindados, qualquer coisa que tente entrar aqui, não é? E qualquer coisa que seja esta, pode ser, por exemplo, uma crença limitadora que eu tenho na minha mente, então quero-me blindar contra crenças limitadoras, ok? Pode ser, por exemplo, o meu mau humor, eu considero que sou uma pessoa mal-humorada e quero-me blindar e a partir de agora quero sorrir melhor e quero-me blindar contra o mau humor. Então, pode ser, por exemplo, o mau humor aqui a entrar, ou então pode ser qualquer pessoa a dizer-me um desaforo e eu quero manter-me calmo para poder continuar sem me chatear. É quase como aquela pessoa diz qualquer coisa e eu digo assim, podes continuar a falar, que tudo que tu disseres não me afeta, ok? Bate na minha blindagem e vai por ali fora. Então, como é que nós criamos essa blindagem na nossa mente, ok? Portanto, então temos que desenhar. E agora vocês desenham a forma como quiserem. Pode ser, eu não quero condicionar a vossa imaginação, ok? Pode ser assim, imaginem que pode ser, sei lá, uma ondulação de energia à minha volta. Ok? Pode ser o tal escudo. Opa, o que vocês quiserem, né? Puxem para a vossa mente. A melhor forma, às vezes, é nós fecharmos os olhos e tentarmos vermos a flutuarmos no espaço. E então, vemos assim, ok, o que é que estará aqui à minha volta? Que à minha volta está-me a servir de escudo. E vocês pensam no que quiserem, ok? E depois comecem a desenhar a vossa blindagem. Isto, por exemplo, funciona muito bem com miúdos. Para os miúdos da sua mente, às vezes, criarem uma blindagem contra coisas que lhes dizem. Os miúdos são muito cruéis uns com os outros e, às vezes, quando nós ajudamos uma criança a criar a sua própria blindagem, na sua mente ele fica blindado contra aquilo que muitas das vezes colegas lá nos colégios, nas escolas e por aí fora lhe dizem. Então, a blindagem é algo que é importante, ok? Também pode servir, por exemplo, no desporto. Imaginem um atleta que está a pensar que vai entrar numa alta competição e de repente, não é, começa a ter receios, começa a ter medos de alguma coisa. Pode ser a sua blindagem que lhe dá a concentração para aquela medalha, para chegar àquele resultado, para ser o primeiro a atingir aquele resultado. Portanto, isto aplica-se em qualquer momento. Então, o que é que eu devo fazer? Portanto, primeiro, desenhar a minha blindagem. Devo pôr muitas cores. Eu sei que as cores são importantes e vocês têm que pôr muitas cores. Portanto, não é preciso ter jeito para desenho. Eu não tenho jeito nenhum para desenho e crio as blindagens. E ponho pessoas que não sabem desenhar nada a criar as suas próprias blindagens. O cérebro da pessoa ajuda. Aquilo é para a pessoa, não é para eu fazer uma exposição. Portanto, estejam descansados. Não vos vou pedir para fazer uma exposição com as vossas blindagens. Não vai ser público. Portanto, então, criem a vossa blindagem. E agora o que é que acontece? Esta blindagem deve estar acessível num sítio para eu ver com muita frequência. Não pode ser algo que eu tenha fechado numa pasta. Eu tenho aqui está aqui a minha blindagem aqui na parte inferior do quadro, e é algo que eu devo ver todos os dias. Para quê? Para eu começar a criar na minha mente exatamente esta blindagem, ok? Pronto. Depois, como qualquer blindagem, eu tenho que ter um meio para poder ligar e desligar a blindagem, ok? Pronto. A última cliente com que eu estive a trabalhar este processo, ela disse-me assim, eu ando no meu bolso sempre com um botão vermelho. E, portanto, a senhora, era uma senhora, tinha um botão vermelho, ok? Que sempre que ligava o botão vermelho, ativava a blindagem dela. Portanto, na mente dela, o que é que ela fazia? Ela carregava no botão e quando carregava no botão, automaticamente era blindada
contra tudo que lhe estivessem a dizer. Portanto, criava a sua própria blindagem. Então, primeiro ponto, desenhar a blindagem. Segundo ponto, vamos gravar esta blindagem na nossa mente. Pronto. Como é que eu gravo esta blindagem na nossa mente? Primeiro, revisitar isto várias vezes. Depois, todos os dias, eu fazer um exercício de reforço de blindagem, do género, ok? E, portanto, esta senhora fazia o seguinte. Vou-vos dizer que foi a minha cliente mais recente e começa a fazer o seguinte, ok? E, portanto, eu estava com ela, então digo assim, olha, agora carrega no botão. Né? Eu digo para ela fechar os olhos, ou para vocês, quando quiserem fazer este exercício, fecharem os olhos, porque com os nossos olhos fechados, a nossa imaginação e a nossa capacidade de visualização é maior, ok? E, portanto, então eu dizia assim, fecha os olhos, e agora carregue no botão. E ela dizia que tinha a mão no bolso e carregava no botão. Ativava o botão, e agora o que é que está a ver? E ela começava-me a descrever o que estava a ver na sua imagem, na sua mente, ok? Pronto. E este processo de visualização vai gravar a blindagem na nossa mente, ok? E então o que é que ela via? Ela via a tal bola à volta dela e depois via pessoas a dizerem coisas sobre ela e essas coisas não entravam na blindagem. Depois o que é que também nós podemos fazer? Nós podemos trazer para dentro da nossa blindagem as coisas que nós mais amamos. E, por exemplo, se algum de vocês tiver filhos, por exemplo, imaginem que vocês têm dentro da blindagem os vossos filhos. Ok? Ou então, tenho dentro da blindagem, por exemplo, os meus sonhos. Ok? Os meus sonhos fortes. E, portanto, estão dentro da minha blindagem. O que eu quiser pôr dentro da minha blindagem, eu posso pôr. Ok? Pronto. Não é obrigatório, mas eu posso pôr. E, portanto, então o que é que acontece? Esta senhora dizia, e eu gravei, portanto, repeti umas 3 vezes com ela, que era, então, ative o seu botão vermelho. Está a ver o botão vermelho? E ela disse, sim, estou a ver. Ok? Ative. E ela ativava. E agora diga-me o que é que está a ver na sua mente. E ela começava-me a descrever com muito pormenor, com muita cor, com muita sensação, porque a sensação grava na nossa mente e sentia-se. E o corpo dela ficava forte, hirto, e pensava na blindagem. E focava e gravava a blindagem. Ela fez isto 3 vezes. E todos os dias, de manhã, ela fazia o exercício para ativar a blindagem, ok? Que é criar uma visualização para ativar a blindagem. Portanto, então, nós podemos criar esta blindagem mental. Experimentem, é uma ferramenta potentíssima para nós nos blindarmos de muitas coisas que andam por aí e nos sentirmos melhor. Porque às vezes nós dizemos coisas que nos afetam de tal maneira, nós andamos 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, às vezes anos, a pensar em coisas que nos disseram em 1900 e carqueja, que ainda nos continuam a pesar e que ainda nos continuam a condicionar no dia a dia. Agora imagina a capacidade de nós podermos cortar com essas coisas, nos blindar, e quando nós não nos queremos chatear, ok? Não nos queremos chatear, e alguém nos diz alguma coisa e nós dizemos, opa, não vale a pena chatear-me com isto, liga a tua blindagem. Agora não deixes é porem o pé em cima do pescoço, isso não, ok? Portanto, pôr o pé em cima do pescoço, não. Mas se estiverem a dizer alguma coisa que vocês dizem, pá, respira fundo, eu não me quero chatear, eu quero ter uma vida duradoura, isto tira-me saúde, ok? Então, blinda-te contra essas coisas, ok? Portanto, é uma ferramenta extremamente poderosa, criar a autoblindagem para podermos ter uma vida melhor. Agora, não deixes pôr o pé em cima do teu pescoço, isso não, ok? Isso aí já não é blindagem, não te blindes contra isso, não vale a pena, ok? Portanto, alguma questão na blindagem? Eu já vos disse, se vocês quiserem colocar alguma questão, é só colocar no bate-papo, tenho aqui à minha frente e vou seguir o bate-papo. Não? Está claro? Pronto. Então, deixem-me ir aqui para a última ferramenta. Portanto, já falámos das perguntas poderosas, do PCM, das linhas do tempo, do focar, do rapport, da blindagem mental. Então, queria-vos falar aqui de uma última ferramenta. E esta ferramenta é uma ferramenta muito interessante. Alguns de vocês, se calhar, já ouviram falar nisto, outros nem tanto, mas é uma ferramenta muito útil, que nos permite criar um mapa mental, ok? Isto do inglês chama-se Mind Maps, ok? Foi desenvolvido por Tony Buzan.
Foi este senhor que desenvolveu o mapa mental. Se algum de vocês quiser saber mais sobre mapas mentais, este livro está disponível, por exemplo, na FNAC, na Betra, na Zucos, em todas as papelarias. É um livro espetacular que trabalha os mapas mentais em negócios, na vida e por aí fora, ok? É um livro espetacular, aconselho vivamente. Então, o que é isto do mapa mental? É nós podemos criar na nossa mente um mapa sobre um determinado tema. Imaginem que vocês, por exemplo, estão a desenvolver, sei lá, uma ideia qualquer. Uma ideia de um negócio, uma ideia de uma casa, uma ideia para uma palestra, uma ideia para uma formação, uma ideia para fazer um envolvimento com as vossas equipas, uma ideia de negócio, uma ideia para, sei lá, o que vocês quiserem. Então, o que é que acontece? Vocês podem criar o mapa mental dessa ideia. E como é que isto se faz? Portanto, o que é que acontece? Nós, para criarmos um mapa mental, o que é que nós fazemos? No meio, ok? Pomos o tema, ok? Vamos supor o tema vencer. Vamos supor vencer qualquer coisa, não é? Vamos supor vencer. Okay? É uma coisa genérica, vencer. E agora, para vencer, o que é que eu preciso? Ok? Para vencer, o que é que eu preciso? Mais umas vezes, as cores são importantes, ok? Para vencer, o que é o que eu preciso? Olha, para vencer, o que eu preciso, podem dizer coisas. Podem começar a dizer coisas para me ajudar. Isto agora não está preparado. Eu preciso de atitude, não é? Por exemplo, eu preciso de atitude, ok? E dentro da atitude, eu posso ter aqui coisas, certo? Mais. O que é que eu preciso mais para vencer? Eu, para vencer, eventualmente, preciso de tempo, dedicar tempo a fazer alguma coisa, certo? Porque se eu não dedico tempo, se eu não vou vencer. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, o tempo. E então, no tempo, posso dizer assim, ora bem, eu para vencer e fazer alguma coisa, eu tenho que ter, por exemplo, 2 horas por dia para dedicar àquele tema, ok? E onde é que eu vou buscar estas 2 horas por dia? Olha, eu vou começar a sair mais cedo. E por aí fora. Portanto, como é que eu vou buscar tempo? Vou sair mais cedo e por aí fora vou pensar em algumas coisas. Está aqui a Cláudia a dizer conhecimento. Muito bem. Então, por exemplo, eu tenho que ter aqui uma que é conhecimento. Ok? Mas conhecimento de quê? Eu agora posso criar aqui as linhas, o ramo principal é conhecimento, e agora posso criar aqui, por exemplo, conhecimento sobre qualquer coisa, ok? Também estão ali criatividade. Portanto, eu posso ter, ou então posso ter habilidades, não é? Posso ter aqui algumas coisas que é, deixem-me pegar aqui noutra cor para que isto ficar bonito no final, posso pôr aqui habilidades. E pronto, e dentro das habilidades tem a criatividade e tem outras por aqui fora, ok? Então, o que é que acontece? Eu começo, a partir de uma ideia central, tenho braços, que são os segmentos, dentro desses braços posso ter temas por aqui fora. E dessa forma, eu crio um mapa na minha mente sobre, por exemplo, o que devo ter para vencer, ok? Mas isto agora pode ser aplicado em qualquer circunstância. Tenho uma ideia de negócio. E então, produtos vou ter. Como é que eu vou para o mercado? Quais são os meus clientes? Por aí fora, por exemplo, ok? Tenho uma formação para dar. Por exemplo, eu utilizo isto sempre nas formações. Portanto, tenho o tema da formação e depois ponho assim, temas a tratar, dinâmicas, número de dias, dia 1, dia 2, dia 3, o que é que vou tratar em cada tema, e, portanto, crio um mapa mental da minha formação, ok? Portanto, tenho, por exemplo, uma palestra para dar, e crio o mapa mental desta palestra. Já agora, partilho convosco o mapa mental desta masterclass, ok? Este é um mapa mental da masterclass, e se vocês virem aqui, tudo que eu falei hoje está aqui, neste mapa mental, ok? Portanto, está ali as razões que eu comecei a falar, depois perguntas poderosas, a PCM, as linhas de tempo, o foco, o rapport, a blindagem e depois os mind map, ok? Portanto, este foi o mapa mental de masterclass de hoje.
ok? Portanto, eu pensei a masterclass, fiz o mapa mental, preparei a minha masterclass fazendo o mapa mental. Portanto, agora vejam o que é que vocês podem fazer com esta ferramenta. Porque isto tem uma coisa muito interessante. A partir do momento que nós começamos a criar um mapa mental, começamos a gravar na nossa mente cada um dos passos. E quando começamos a trabalhar e a gravar na nossa mente cada um dos passos, depois vem a nitidez. Então, vejam o seguinte. Se vocês quiserem atingir um objetivo, imaginem que vocês põem aqui objetivo, o vosso próximo grande objetivo que querem atingir, ok? Então, começam a pôr aqui o que é preciso para este objetivo. Se calhar, eu tenho 3 ramos, aquilo que eu tenho que ser, aquilo que eu tenho que ter e aquilo que eu tenho que fazer. Mas posso ter mais coisas, não é? Eu toco sempre nestes 3 para nós nunca esquecermos nada. Porque, eventualmente, tens que ser alguma coisa, tens que fazer alguma coisa para depois o ter, ser o resultado que tu pretendes e atingires o teu objetivo. Ok? Faz sentido? Portanto, isto é uma ferramenta potentíssima que nós podemos usar todos os dias, mesmo todos os dias, para podermos atingir um determinado resultado, para podermos fazer alguma coisa, para podermos planear e pensar e dessa forma gravar na nossa mente alguma coisa de uma forma mais rápida. Inclusivamente, imaginem, estou a estudar. Portanto, estou a estudar um tema qualquer. E então, quero fazer o meu mapa mental daquele tema. Então, ponho o tema no meio e depois começo a criar capítulo 1, capítulo 2. Por exemplo, aconselho quem lê livros e gosta de ler, no final do livro, faça o mapa mental do livro. É uma forma muito interessante de nós criarmos na nossa mente o sumário das ideias principais do livro. Já viram isto? Ok? Então, eu acabo de ler um livro, em vez de fechar o livro e dizer, olha, este livro foi bom, mas ajudou-me muito. Mas se tu não puseres em prática, não acontece nada. Então, faz o seguinte, pega no livro, agora acabaste de ler, está fresco na tua mente, e se for um livro de desenvolvimento pessoal espetacular, porque dá para pôr as ideias de desenvolvimento daquilo que queres fazer no futuro, e agora cria um mapa mental desse livro. Portanto, o livro tem o tema coaching, ok? E então, o que é isto de coaching? E começa a desenhar, ok, os vários ramos. E depois as ferramentas, os modelos de coaching, e, que são crenças, que são valores e por aí fora. E então, acabei de criar um mapa mental do livro. Na minha mente vai ficar gravado de uma forma mais profunda aquilo que eu aprendi e vai-me ajudar no futuro a recordar e a entrar em ação e a pôr em prática aquilo que eu aprendi no livro. Okay? Portanto, é uma técnica muito importante que eu considero espetacular para nós podermos utilizar no coaching e utilizarmos em várias ferramentas. Portanto, estas são 7 ferramentas que eu decidi trazer aqui. Todas elas podem ser combinadas. Portanto, enquanto estou a fazer um mapa mental, eu posso fazer perguntas poderosas a mim próprio para preencher o mapa mental, ok? E isto ajuda-me, por exemplo, a focar mais. Porque se eu tenho na minha mente, ou se tenho alguma coisa à minha frente com aquilo que eu quero atingir, eu vou estar mais focado, ok? Portanto, ajuda-me a blindar-me. Porque se eu olho para aquilo que eu quero atingir no meu mapa mental, eu vou estar focado e vou-me blindar contra as coisas que estão à minha volta. Porque eu quero perseguir e atingir aquele resultado, ok? Portanto, então, estas ferramentas podem ser todas combinadas, podem ser usadas de uma forma individual, mas podem ser todas combinadas. E é uma forma excelente de nós podermos realmente, todos os dias, irmos fazendo coisas novas e podermos atingir novos resultados. Antes de terminarmos, alguma questão? Alguma questão? Não há questões? Agora é o vosso momento. Não há nenhuma questão? Então, se me permitem, só um minutinho, deixem-me falar, já que no princípio tocaram no assunto, deixem-me falar aqui sobre a nossa próxima certificação de coaching, que começa para a semana. Se vocês conhecerem alguém que esteja interessado, agradeço que me recomendem. Portanto, a nossa certificação de coaching está organizada em 7 dias, ok? Normalmente estes 7 dias estão organizados em 2 fins de semana grandes, 3 dias mais 4 dias. Os primeiros 3 dias são formato online, neste formato Zoom, com dinâmica, com ação, e os 4 dias finais são presenciais. Eu não acredito em formação de coaching PNL 100% online. É impossível, ok? E quem já passou por um processo de certificação online
presencial sabe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. Okay? Portanto, a certificação tem 7 dias e é organizada em 2 módulos, normalmente em 2 fins de semana grandes. Neste momento, a nossa certificação está com valor promocional, portanto, em vez dos 1.250, está por 750 euros, ok? Menos euros. Se algum de vocês conhecer alguém que se queira transformar, obter melhores resultados, fazer uma caminhada de evolução, recomendem-me, terei todo o gosto em poder acompanhar, em poder ajudar alguém a transformar, que é isso que eu faço. A minha visão, para quem não sabe, é atingir milhões de pessoas em todo o mundo, a ajudarem a desenvolver o seu potencial, concretizarem e serem felizes. E este é o meu propósito. E é isto que eu faço todos os dias. E eu estive aqui convosco para, de uma forma ou de outra, poder deixar uma sementezinha para que realmente vocês possam evoluir e possam ter mais resultados. Portanto, para finalizar, alguma questão? Nenhuma questão? Alto? Temos ali a Maria a colocar uma questão. Sim, Maria. Qual é a diferença de blindagem de gestão emocional? Peço desculpa, Maria, podias falar um bocadinho mais cedo que não ouvi? Mais okay. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Consegue-me ouvir? Sim, sim. Qual é a diferença de blindagem mental de gestão emocional? Uma vai dar à outra, digamos assim, não é? Porque se eu estiver blindado mentalmente, e o que é que acontece? Quando nós estamos mais blindados, as nossas emoções também estão mais controladas. Esta blindagem utiliza muito aqui a programação neurolinguística. Portanto, quando eu, ao bocado, estava aqui a dizer-vos esta forma de blindar, isto aqui tem muito PNL nesta base, ok? Que é criar uma forma de nós podermos gerir os nossos estados mentais. Nós na PNL não falamos, por exemplo, em emoções, falamos mais em estados mentais, porque o nosso estado mental depois vai fazer com que nós tenhamos um determinado estado emocional. E, portanto, nós podemos mudar os nossos estados mentais muito rapidamente, ok? E nós trabalhamos muito isto com a programação neurolinguística. Mais alguma questão? Portanto, não há mais nenhuma questão. Então eu vou dar por finalizada esta masterclass. Obrigado a todos. Antes de finalizar, eu costumo finalizar de uma forma diferente. E então eu queria realmente agradecer a uma pessoa muito especial, a uma pessoa que chegou aqui mais cedo e disse assim: Miguel, vamos ter aqui uma pessoa que está a fazer um esforço muito grande. E então ela teve que deixar a família em casa, teve que fazer uma data de coisas para poder estar aqui entre nós e fez um esforço muito especial. E então eu queria agradecer e queria que vocês me ajudassem a dar uma forte salva de palmas à pessoa que está sentada nas vossas cadeiras, porque vocês hoje fizeram um esforço para estar aqui, podiam estar com as vossas famílias, podiam estar a ver televisão, mas não, preferiam estar aqui a aprender e, portanto, um forte aplauso para vocês.